Olá pessoal, eu estou aqui de uma palavra para todos vocês, da sequência de vídeo que foi dado sobre o nosso congresso de jovens. Eu estou aqui como pastor presidente para trazer uma palavra para todos vocês sobre o tema do nosso congresso, Jovens Inconformados. E este tema eu quero trazer uma palavra baseado no primeiro capítulo de Daniel, a partir do versículo de número 3, onde o rei da Babilônia, ele transportou o povo de Israel para a Babilônia e junto com o povo ele escolheu alguns jovens. E justamente na escolha dos jovens que fora feito, ele escolheu jovens que eram jovens entendidos na ciência, jovens dotados de uma sabedoria, pudessem ser treinados e para servir no palácio. E justamente dos filhos dos hebreus foram 3 jovens, e dentre esses 3 jovens se destacou Daniel pela excelência que existia em sua vida. Porém, quando nós observamos Daniel na Babilônia e os seus companheiros, Daniel começou a enfrentar grandes desafios. Desafios na cultura, desafios no princípio da sua fé, da sua crença em Deus. E justamente Daniel e os seus companheiros, eles tiveram que ter uma personalidade muito forte para que não fosse influenciado com a cultura, os costumes pagãos da Babilônia. Inicialmente, eles foram separados para servir no palácio. E logo já foi preparado para eles a comida que era servida na mesa do rei. Porém, Daniel já tinha o conhecimento que essa comida era uma comida que, antes de ser apresentado a eles, era oferecido aos deuses pagãos da Babilônia. Isso, lógico, entrou um choque muito grande com a formação espiritual de Daniel e os seus companheiros. Como rejeitar a comida oferecida pelo rei? Como dizer não, né, naquele ambiente do palácio real? Seria uma ofensa ao rei. Mas justamente Daniel e seus companheiros, diante desse desafio, teria que tomar uma decisão. Agradar a Deus, permanecer num compromisso muito firme com Deus, com a sua fé, a sua religião, a cultura judaica, ou abrir mão de tudo isso e aceitar novos princípios que estava baseado naquela cultura da Babilônia. Justamente o que me chama a atenção foi que Daniel e os seus companheiros, dentro daquele contexto que era praticado e vivenciado lá na Babilônia, que entrava em confronto com o princípio da sua fé e a sua formação religiosa. E é justamente o tema que nós escolhemos para o Congresso dos Jovens. Ele tem como objetivo fortalecer uma convicção dos nossos jovens nesses dias atuais. Dias tão difíceis que um jovem está vivenciando na sua vida. Grandes desafios, a semelhança de Daniel e seus companheiros, acontece com frequência na vida dos nossos jovens. São justamente projetos, planos e cultura que cada dia ela está em transição, mudando e gerando outros costumes e que justamente vai de confronto com nossos princípios e a nossa fé. Então o propósito do nosso congresso é justamente fortalecer esta fé subjetiva, fortalecer a convicção de um jovem, que no meio de tantas mudanças, dessa transição cultural que nós estamos vivendo, da justamente a secularização, que é global, que vem de confronto com a fé, com o princípio cristão. Então, o nosso propósito é fortalecer esta convicção do jovem, é dar-lhe suporte para que ele, de cabeça erguida, como Daniel e seus companheiros,
ele vai viver no meio de uma sociedade, ele vai participar dela, ele vai estar inserido nela, ele vai crescer culturalmente, profissionalmente, dentro de um contexto geral, mas sem abrir mão dos seus princípios cristãos, como Daniel e seus companheiros, eles não abriram mão desse princípio. E justamente nós vemos aqui um ponto que eu quero destacar no fechamento dessa palavra, é que Daniel e seus companheiros, eles não abriram mão, eles foram decisivos em permanecer no seu propósito, mas eles contaram com a divina. Deus o honrou de tal forma que o rei, ele viu no final que existia um espírito excelente em Daniel, um espírito de sabedoria, de inteligência, e ele destacou entre os demais na Babilônia. É assim que Deus faz. Deus honra um jovem, honra um servo dele, quando ele assume esse compromisso de fidelidade e não abre mão dele. Tenha certeza, Deus vai te honrar. A bênção de Deus vai vir sobre a sua vida, como veio na vida de Daniel e seus companheiros. Daniel, de um exilado na Babilônia, ele foi elevado para o ministro da Babilônia. Isto prova que Deus é fiel com você. Deus te abençoe. Até lá.